Túlio parou na estrada de terra e olhou para a frente. Edvânia estava no batente com os 2 filhos, o menino e a menina, os 3 em silêncio olhando para ele. Ele deu alguns passos devagar. Ela pôs as mãos nos ombros das crianças e esperou. Túlio deu o último passo na estrada de terra e parou. O sol batia forte na nuca dele, a poeira ainda assentava ao redor dos seus sapatos e Edvânia estava ali, a menos de 3 metros, com aquele uniforme preto que ele havia mandado comprar 2 anos atrás, o avental branco amarrado na cintura, os 2 filhos grudados nela como se soubessem que algo estava prestes a mudar. Ele não tinha planejado ir até lá. Tinha acordado naquela manhã, olhado para o relógio, visto que eram 7 horas, esperado até as 8, até as 9, e quando o 10º andar do apartamento ficou silencioso demais, ele entendeu que não conseguiria ficar parado mais um dia sem saber o que havia acontecido com ela. 4 dias. 4 dias sem uma mensagem, sem uma ligação, sem qualquer explicação. A agência que a havia indicado disse que Edvânia nunca tinha faltado ao trabalho antes, em 7 anos de cadastro, nem um dia sequer. Túlio tinha ligado 2 vezes para o número dela. As 2 vezes caiu direto na caixa postal. Foi então que ele pegou o endereço que constava na ficha dela e dirigiu por 40 minutos até aquela estrada de terra no limite da cidade, onde as casas eram baixas, as ruas não tinham nome e o asfalto acabava sem avisar. Enquanto dirigia, ele havia tentado organizar o que ia dizer. Havia ensaiado alguma versão de uma conversa prática, direta, sobre ausência no trabalho e necessidade de comunicação. Mas quanto mais a paisagem ia mudando ao redor do carro, quanto mais o asfalto ia dando lugar à terra e as construções iam ficando mais simples, mais ele percebia que a conversa que havia ensaiado não tinha nada a ver com o motivo real que o havia tirado do apartamento naquela manhã. O motivo real era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Ele estava preocupado com ela, não com a funcionária, com ela. Edvânia não pareceu surpresa quando ele apareceu. Esse era o detalhe que mais pesava nele agora. Ela não deu um passo para trás, não abriu a boca com aquele doutor Túlio, que ela sempre usava quando ele chegava inesperadamente em algum cômodo da casa. Ficou parada, firme, com as mãos nos ombros das crianças, e o olhou como quem olha para algo inevitável que finalmente chegou. O menino tinha uns 8 anos, cabelo escuro, camiseta surrada, e encarava Túlio com uma seriedade que não combinava com a idade. A menina era menor, estava encostada na perna da mãe e segurava o tecido do avental com os 2 punhos fechados. Nenhum dos 2 disse nada. Túlio abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Edvânia", ele disse, e a própria voz saiu diferente, mais baixa do que ele havia planejado. "Você está bem?" Não era uma pergunta. Era a única coisa que ele conseguiu dizer naquele momento, porque olhando para ela de perto, com a luz do sol batendo diretamente no rosto dela, ele viu o que não havia conseguido ver à distância. Ela estava pálida. Não a palidez de quem passou mal por um dia ou 2, mas a palidez acumulada de alguém que estava carregando algo pesado há muito mais tempo do que qualquer pessoa deveria carregar sozinha. Havia uma linha de cansaço embaixo dos olhos dela que ele nunca tinha notado antes. E ele tinha passado os últimos 2 anos morando no mesmo apartamento que ela limpava todos os dias. Isso caiu sobre ele com um peso que ele não esperava. Edvânia sustentou o olhar dele por alguns segundos e então desviou. "O senhor não precisava vir até aqui", ela disse, a voz baixa, controlada, o tipo de voz de quem está segurando muita coisa ao mesmo tempo e aprendeu com o tempo a não deixar nada vazar. Túlio não se moveu. "Precisava", ele respondeu simples assim, sem elaborar, porque não havia outra resposta honesta que ele pudesse dar naquele momento. Ela apertou levemente os ombros das crianças com as mãos e olhou para o menino. "Vitor, leva sua irmã lá dentro." O menino não se mexeu de imediato. Ele olhou para Túlio com aquela expressão séria, avaliando,
como se estivesse decidindo se aquele homem merecia entrar na vida deles ou não. Foi uma avaliação longa para uma criança de 8 anos. Então, sem dizer nada, pegou a mão da irmã e os dois desapareceram pelo vão escuro da porta. A menina olhou para trás uma vez antes de entrar. Edivane e Túlio ficaram sozinhos na frente da casa. Ela cruzou os braços sobre o peito, não com arrogância, mas com o gesto de quem está tentando se proteger de algo que ainda não sabe bem como enfrentar. Faz 2 semanas que estou com febre, ela disse por fim, sem que ele precisasse perguntar de novo, como se tivesse decidido naquele momento que negar não adiantava mais. Vai e volta. O médico do posto disse que pode ser infecção, mandou fazer exame, mas tem fila. E enquanto tem fila, eu fico aqui esperando. Túlio ficou quieto um momento. 2 semanas. Ela estava com febre há 2 semanas e tinha continuado aparecendo no apartamento dele, limpando, cozinhando, passando roupa, arrumando cada cômodo com aquela precisão silenciosa que ele havia se acostumado a considerar natural, como se aquilo simplesmente acontecesse sozinho, como se não houvesse uma pessoa por trás de cada detalhe daquela casa. Por que você não falou nada? Ele disse, e a pergunta saiu com mais força do que ele pretendia. Edivane ergueu o rosto. Não é da conta do senhor. Ela respondeu direto, sem dureza, mas sem espaço para contestação. E havia algo naquela resposta que era mais do que teimosia. Era a fala de alguém que havia aprendido, ao longo de muito tempo, que depender de outras pessoas tinha um custo alto e que era melhor resolver sozinha do que arriscar dever algo a alguém. Túlio conhecia Edivane há 2 anos. Ela havia chegado pela agência numa segunda-feira de manhã, com uma mochila pequena, uma ficha de referências impecável e uma expressão de quem não precisava de aprovação de ninguém para saber o próprio valor. Ele tinha entrevistado outras 4 mulheres naquele mês e todas haviam parecido certas no papel e erradas na prática. Edivane havia aparecido e em 3 dias o apartamento parecia outro lugar. Não porque ela havia mudado nada, mas porque havia uma ordem nas coisas que ele nunca havia conseguido manter sozinho. Ela trabalhava com eficiência, sem fazer barulho desnecessário, sem perguntas além do necessário, e com uma dignidade no jeito de se mover pelos cômodos que Túlio havia notado desde o primeiro dia, mas nunca havia colocado em palavras. Com o tempo, sem que nenhum dos dois houvesse planejado, eles começaram a conversar. Não muito no início. Pequenas trocas no final do dia, quando ele chegava do escritório e ela estava terminando as últimas tarefas. Ele perguntava como havia sido o dia. Ela respondia com honestidade, sem exagero, sem diminuir. Às vezes, ele ficava apoiado no batente da cozinha por mais tempo do que o necessário. E ela não mandava ele embora. Apenas continuava o que estava fazendo e falava enquanto trabalhava, com aquela voz calma que tinha o efeito estranho de tornar qualquer ambiente mais tranquilo. Ele havia aprendido que ela era viúva, que os filhos se chamavam Vitor e Isa, que ela morava longe, que acordava às 5 da manhã para chegar no horário, que nunca reclamava do trajeto mesmo nos dias de chuva, quando o ônibus atrasava mais de 1 hora. Havia aprendido que ela gostava de café forte e que ria baixinho quando algo a surpreendia, e que esse riso aparecia raramente, mas quando aparecia, mudava completamente a expressão do rosto dela. Tirava aquela linha de seriedade que ela carregava o tempo todo e deixava aparecer, por alguns segundos, uma leveza que ele suspeitava que ela mesma havia esquecido que tinha. Túlio havia notado tudo isso com a atenção de quem observa sem admitir que está observando. Havia guardado cada detalhe sem perceber que estava guardando. E só agora, parado na frente da casa dela, com a terra seca nos sapatos e o sol da tarde no rosto, ele entendia o tamanho do que havia acumulado sem nunca ter nomeado. Agora ele estava na frente da casa dela e entendia que havia notado tudo menos o que importava.
Ela estava doente, estava com dificuldade financeira visível nos detalhes da casa ao redor, nas paredes de pedra com infiltração, na porta de madeira gasta, nas roupas das crianças, e havia continuado aparecendo no trabalho sem dizer uma palavra, porque para ela pedir ajuda era algo que não entrava no campo das possibilidades. "Você fez os exames?" ele disse. Ela balançou a cabeça negativamente. "Faltam 3 semanas para a fila abrir no posto." Túlio olhou para ela por um momento e então disse: "Vem comigo agora." Edvane franziu a testa. "O quê?" "Tem uma clínica a 20 minutos daqui, você faz os exames hoje." Ela abriu a boca para recusar e ele continuou antes que ela pudesse falar. "Não é um favor. É porque faz 2 semanas que você está doente e eu precisei vir até aqui para descobrir isso, e isso não está certo." Ela ficou olhando para ele. Havia uma resistência clara nela, construída em cima de princípios que ela levava a sério. E ele via essa resistência no jeito que ela prendia o queixo, no jeito que os braços continuavam cruzados. Mas havia também o cansaço. O cansaço de 2 semanas de febre, de 2 meses de contas atrasadas, de anos de carregar tudo sem ter ninguém ao lado. E o cansaço, naquele momento, pesou mais do que o princípio. "As crianças", ela disse por fim. "Elas vêm também", ele respondeu sem hesitar. Ela respirou fundo, olhou para a porta por onde Vitor e Isa haviam entrado e voltou o olhar para ele. Não disse sim com palavras. Apenas descruzou os braços, virou para dentro da casa e chamou as crianças com uma voz que tentava ser normal, mas que estava um pouco mais fraca do que deveria. No caminho para a clínica, Edvane ficou no banco do passageiro, com a postura reta, as mãos no colo, olhando pela janela. As crianças ficaram no banco de trás, Isa colada no Vitor, os dois quietos, observando tudo com os olhos grandes. Túlio não forçou conversa. Dirigiu, ajustou o ar-condicionado para que não ficasse frio demais e, de vez em quando, olhava pelo retrovisor para as crianças. Isa olhava pela janela com os olhos arregalados, como se a paisagem passando fosse algo novo. E provavelmente era, porque Túlio percebeu que ela nunca havia estado dentro de um carro assim, silencioso e novo, com banco macio e temperatura controlada. Vitor ficou olhando para a frente a maior parte do tempo, mas na terceira vez que Túlio olhou pelo retrovisor, o menino estava olhando direto para ele pelo espelho. Túlio desviou o olhar de volta para a estrada. Vitor não desviou o dele. Depois de alguns minutos em silêncio, Isa se inclinou para a frente entre os 2 bancos e disse baixinho, como se fosse um segredo que ela havia decidido contar: "A mamãe não dorme direito faz muito tempo." Túlio olhou para a menina pelo retrovisor. Ela tinha uns 6 anos, os olhos escuros iguais aos da mãe, e falava com uma seriedade que pesava demais para aquela idade. "Faz quanto tempo?" ele perguntou com cuidado. Isa pensou por um segundo, os olhinhos para cima, como quem está calculando. "Desde que o pai foi embora", ela disse, simples, como quem conta um fato, e então encostou de volta no banco como se pronto, havia dito o que precisava ser dito. Edvane, do lado do passageiro, não se virou. Mas Túlio viu a mão dela apertar levemente o próprio joelho e depois soltar devagar. Na clínica, a médica examinou Edvane por 40 minutos, enquanto Túlio ficou na sala de espera com as crianças. Isa ficou sentada ao lado dele, com as mãos entre os joelhos, olhando para cada pessoa que entrava e saía, com aquela curiosidade silenciosa de criança que observa tudo. Vitor ficou de pé perto da porta por um tempo, os braços cruzados, a postura de quem está de guarda, e Túlio percebeu que aquele menino havia aprendido muito cedo o que era ser o homem da casa sem ter pedido por isso. Depois de uns 15 minutos, sem que ninguém tivesse dado nenhuma abertura, Vitor se aproximou e sentou na cadeira do lado de Túlio. Não disse nada. Ficou olhando para a frente. Túlio também ficou olhando para a frente.
Ficaram assim por vários minutos, até que Vitor disse sem virar o rosto: "Ela trabalha doente, faz mais de 2 semanas." Túlio assentiu devagar. "Eu sei." O menino ficou quieto por um momento. "Por que o senhor veio buscar ela?" Túlio levou alguns segundos para responder. Pensou nas versões práticas da resposta, nas versões que não se expunham, e descartou todas elas. "Porque ela faz falta", ele disse. Vitor virou o rosto e olhou para ele com aqueles olhos sérios de criança que viveu coisas demais cedo demais, e não respondeu nada, mas ficou olhando por um tempo longo, como se estivesse medindo o peso daquelas palavras para decidir se eram verdadeiras. A médica saiu com o rosto tranquilo, o que Túlio entendeu como um bom sinal antes mesmo de ela falar. Era uma infecção bacteriana, tratável, mas que havia se arrastado tempo demais sem o antibiótico certo. Havia também um nível de exaustão física que precisava ser tratado com descanso real, não com o tipo de descanso que se encaixa entre um turno e outro. Ela receitou medicação, pediu exames de sangue para confirmar alguns valores e disse que Edvane precisava de pelo menos 1 semana sem trabalho pesado e sem estresse. Túlio pagou tudo no balcão antes que Edvane chegasse à recepção. Quando ela saiu do consultório e viu o recibo na mão dele, parou no meio do corredor. Ficou olhando para o papel e então olhou para o rosto dele. "Eu pago de volta", ela disse, a voz firme. "Não precisa", ele respondeu. "Eu pago de volta", ela repetiu. E dessa vez havia algo na voz dela que não era teimosia, era a necessidade de manter alguma coisa intacta dentro de si mesma, alguma coisa que ela havia construído com muito custo e que não estava disposta a abrir mão. A capacidade de não dever nada a ninguém era uma das poucas coisas que ela tinha que não podia ser tomada, e ela sabia disso. Túlio olhou para ela por um momento. Entendeu tudo isso sem que ela precisasse explicar, e então assentiu. "Tudo bem." No caminho de volta, ninguém falou muito. Isa adormeceu no banco de trás com a cabeça no colo do irmão. Vitor ficou com a mão sobre o cabelo da irmã o tempo todo. Um gesto tão automático que ele provavelmente nem percebia que estava fazendo. Edvane olhava pela janela com os olhos semicerrados, e Túlio podia perceber pelo ritmo da respiração dela que ela estava lutando para não adormecer também, como se dormir na frente dele fosse uma vulnerabilidade que ela ainda não estava pronta para mostrar. Ele dirigia devagar, sem pressa, e pensava na médica dizendo que ela não podia ficar sozinha nos próximos dias por causa da febre que ainda podia subir à noite. Esse detalhe ficou girando na cabeça dele por todo o trajeto, sem que ele soubesse bem o que fazer com ele, porque havia soluções práticas para aquilo, mas nenhuma delas era simples de oferecer, sem que parecesse algo que ela não havia pedido e que ele não tinha certeza se ela aceitaria. Quando parou em frente à casa de pedra e as crianças desceram, Edvane abriu a porta do passageiro e então parou com a mão ainda na maçaneta. Virou o rosto para ele. A luz do fim da tarde estava diferente da luz da manhã, mais laranja, mais baixa, e batia no rosto dela de um jeito que tornava o cansaço mais visível, mas também tornava visível outra coisa que ficava escondida atrás do cansaço. Uma firmeza que não tinha nada a ver com teimosia. Era outra coisa, era a firmeza de alguém que havia decidido muito tempo atrás que ia ficar de pé não importava o que viesse. "Por que o senhor veio até aqui de verdade?" ela perguntou. E dessa vez, a pergunta era diferente das anteriores, mais funda, mais direta, como se ela precisasse da resposta real e não de qualquer versão simplificada dela. Túlio ficou com as mãos no volante. Levou alguns segundos. Olhou para ela. "Porque 4 dias sem notícia sua é tempo demais", ele disse. Edvane ficou olhando para ele por um momento que durou mais do que uma resposta simples precisaria durar.
E havia naquele silêncio uma atenção mútua que nenhum dos dois estava fingindo. E os dois sabiam disso, e isso tornava o silêncio mais pesado ainda. Então, ela desceu do carro, fechou a porta com cuidado e entrou na casa sem olhar para trás. Túlio ficou parado na estrada até ver a porta fechar. Ficou olhando para aquela porta de madeira velha por mais tempo do que fazia sentido. Depois colocou o carro em movimento, mas não conseguiu ir longe. Parou a 200 metros, com o motor ligado, olhando para a estrada pela frente. A médica havia dito que ela não podia ficar sozinha à noite. A casa era pequena, as paredes tinham infiltração e as crianças tinham 6 e 8 anos. Ele ficou sentado ali por vários minutos, sem mover o carro. Então pegou o celular, abriu o contato de Edivane e ficou olhando para o campo de texto por um tempo antes de começar a digitar. Escreveu a mensagem, releu, apagou metade, escreveu de novo e então enviou antes de pensar demais. A mensagem dizia: "Vou deixar comida na sua porta às 7. Não precisa abrir se não quiser." Às 7h10, ele parou o carro na frente da casa de novo, com 2 sacolas com comida suficiente para os 3 por 2 dias. Deixou as sacolas no alpendre, bateu de leve na porta sem insistir e estava voltando para o carro quando a porta se abriu. Edivane estava lá, sem o avental agora, com uma camiseta simples, os cabelos soltos pela primeira vez desde que ele a conhecia, e o rosto com aquela palidez que a medicação ainda não havia tido tempo de resolver. Ela olhou para as sacolas e então olhou para ele parado ali no meio do caminho. Não disse nada por um momento. Então se afastou da porta, deixando espaço, e disse numa voz que estava mais baixa do que de costume: "Entra." Túlio entrou. A casa era pequena. A sala tinha uma mesa, 2 cadeiras, um sofá antigo com um pano por cima para cobrir o desgaste e uma televisão de tela pequena que estava desligada. As paredes eram simples, sem quadros, mas havia um desenho de criança preso com fita na parede perto da janela, feito a lápis de cor, que mostrava 4 figuras, uma alta, 2 médias e uma pequena, de mãos dadas. Túlio olhou para aquele desenho por um segundo antes de sentar à mesa. As crianças já estavam dormindo. A casa estava quieta, com aquele tipo de quietude específica de lugar pequeno, onde as pessoas aprenderam a fazer pouco barulho. Edivane foi para a cozinha e voltou com 2 copos de água. Colocou um na frente dele, sem cerimônia, e sentou do outro lado da mesa. Ficou olhando para a superfície de madeira por um momento, com as mãos em volta do próprio copo, e então respirou fundo. "Estou com 2 meses de aluguel atrasado", ela disse, sem preâmbulo, a voz direta, como quem decide que se vai falar inteiro. "O dono da casa deu prazo até o fim do mês. Eu tinha uma reserva, mas usei em remédio para o Vitor no mês passado. Ele teve uma infecção no ouvido que durou 3 semanas. Antes disso, usei outra parte da reserva para conserto do encanamento porque a água estava vazando dentro da parede. E antes que o senhor diga alguma coisa, não estou pedindo nada. Estou explicando porque faltei sem avisar. Porque quando a febre subiu de verdade na quinta-feira, eu não consegui nem levantar da cama e fiquei com medo que se ligasse o senhor fosse me dispensar antes que eu pudesse resolver." Túlio ouviu tudo sem interromper, sem mudar a expressão, sem dar nenhum sinal de julgamento. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento, deixou o silêncio existir por alguns segundos e então disse: "Eu não ia te dispensar." Edivane ergueu o rosto. Os olhos dela estavam cansados, mas havia uma atenção ali que era total. O tipo de atenção de quem pesou cada palavra antes de acreditar nela. "O senhor não sabe o que ia fazer", ela disse. Não era agressivo, era honesto. "Você tem razão", ele respondeu. "Mas eu sei o que vou fazer agora." Ela ficou em silêncio esperando, os olhos fixos nele, o copo entre as mãos. Túlio colocou o seu copo na mesa. "O aluguel fica resolvido amanhã. A medicação você já tem.
Você não volta a trabalhar antes que a médica libere, e qualquer conta que aparecer antes de você melhorar, você me manda que eu resolvo. Edivane abriu a boca. Ele continuou. Não é caridade. É o que qualquer pessoa decente faz quando alguém que trabalha bem e trabalha honesto está passando por uma situação difícil. E você trabalha bem, Edivane. Você trabalha melhor do que qualquer pessoa que já passou pela minha casa. E eu sei disso há 2 anos. Ela fechou a boca. Ficou olhando para ele por um tempo que era mais longo do que uma resposta precisaria. Havia uma luta visível nela, entre a parte que queria recusar por princípio e a parte que estava exausta demais para continuar erguendo paredes que não estavam mais segurando nada. O copo de água estava entre as mãos dela e ela a apertou levemente. Soltou. Apertou de novo. Por que o senhor está fazendo isso? Ela disse por fim, e a voz estava diferente, mais baixa, mais sem proteção do que qualquer coisa que ele havia ouvido dela antes. Túlio olhou para ela. Ficou em silêncio por um momento que foi honesto demais para ser confortável. Porque me importo, ele disse. E disse simples assim, sem elaborar, sem acrescentar nada. Porque às vezes a verdade mais difícil é a mais curta. Edivane ficou olhando para ele e dessa vez não desviou o olhar e ele também não desviou o dele. E havia naquele silêncio uma presença mútua que era diferente de 2 anos de trabalho juntos. Era diferente de patrão e funcionária, era diferente de qualquer rótulo que os dois poderiam ter colocado na relação deles até aquele ponto. Era 2 pessoas sentadas em lados opostos de uma mesa pequena, com copos de água entre as mãos, olhando uma para a outra sem fingir que não estavam olhando. E naquele momento simples, naquela casa pequena, com paredes de infiltração e um desenho de criança preso na parede, havia algo que os dois estavam prestes a entender ao mesmo tempo, algo que nenhum dos dois havia planejado e que nenhum dos dois ia conseguir ignorar depois que tivesse nome. E foi exatamente nesse momento que Vitor apareceu. Na porta do quarto, de pijama, os olhos semicerrados de sono, o cabelo bagunçado, e ficou olhando para os dois sentados à mesa em silêncio por alguns segundos antes de dizer, com a voz rouca de criança que acabou de acordar, "O senhor vai ficar?" A pergunta de Vitor ficou suspensa no ar da sala por alguns segundos. E Edivane foi a primeira a se mexer, levantando da cadeira com aquela agilidade de mãe que acorda em qualquer horário, sem precisar de tempo para se localizar. Foi até o filho, ajoelhou na frente dele e colocou as mãos no rosto do menino com uma delicadeza que contrastava com o cansaço visível no próprio corpo dela. "Você estava dormindo?" ela disse baixinho. Vitor não desviou os olhos de Túlio por cima do ombro da mãe. Ele tinha aquele jeito específico de olhar que algumas crianças têm quando já viram coisas demais e aprenderam a medir as pessoas antes de confiar. Edivane o guiou de volta para o quarto, entrou com ele, e Túlio ficou sozinho na sala por alguns minutos, ouvindo a voz baixa dela lá dentro. Não as palavras, só o tom. Aquele tom de mãe que acalma sem precisar explicar nada. Ele ficou olhando para o desenho na parede. As 4 figuras de mãos dadas. Uma alta, 2 médias, uma pequena. Ficou olhando por tempo suficiente para entender que aquele desenho havia sido feito antes, quando ainda havia 4 pessoas naquela casa, e que agora eram 3. E que as 3 haviam continuado de pé de qualquer jeito, sem pedir permissão para continuar, sem esperar que o mundo ficasse mais fácil, apenas continuando porque não havia outra opção e porque havia amor suficiente entre aquelas 3 pessoas para manter as paredes de pé, mesmo quando as paredes eram literalmente de pedra com infiltração.
Quando Edvane voltou para a sala, ela estava com os braços cruzados sobre o peito de novo, mas dessa vez o gesto era diferente, não era defesa, era o gesto de quem está tentando se aquecer por dentro depois de uma emoção que não estava esperando. Ela olhou para Túlio e então olhou para a porta como se estivesse avaliando internamente se ele deveria ir embora. Túlio não se moveu. Ela ficou parada no meio da sala por um momento e então, sem dizer nada, puxou a segunda cadeira e sentou de novo. Não voltou a pegar o copo. Ficou com as mãos abertas sobre a mesa para cima, um gesto involuntário que ele notou, mas não comentou, porque havia coisas que valiam mais quando permaneciam não ditas. Ele faz isso, ela disse por fim. Acorda no meio da noite e fica verificando. Túlio a olhou. Verificando o quê? Ela respirou fundo antes de responder. Se eu ainda estou aqui. Aquelas palavras ficaram no ar por um tempo que era mais longo do que qualquer silêncio confortável. Túlio não respondeu de imediato, porque não havia resposta rápida para aquilo. Havia só o peso do que significava um filho de 8 anos acordar à noite para verificar se a mãe ainda estava no lugar. Havia o peso de entender que aquela criança havia aprendido de uma vez e sem aviso que as pessoas podiam não estar mais lá e que esse aprendizado havia ficado dentro dele de um jeito que o acordava no meio da noite. Desde quando ele faz isso? Túlio perguntou. Edvane olhou para a mesa. Desde a noite em que o pai não voltou, disse sem drama, sem pausa longa antes, com aquela objetividade de quem já contou a própria dor tantas vezes para si mesma que a voz não treme mais. Mas Túlio percebeu que os dedos dela se fecharam levemente sobre a mesa quando disse: o marido havia morrido num acidente de trabalho 18 meses atrás. Ela havia contado isso para Túlio uma vez, numa conversa rápida na cozinha, sem detalhes, e ele havia respondido com as palavras que as pessoas respondem nesses momentos e havia mudado de assunto, porque não sabia como continuar. Agora, sentado naquela sala pequena às 8 da noite, ele entendia que nunca havia realmente parado para entender o que aquilo significava na prática. O que era acordar sozinha todos os dias, sabendo que a pessoa que dividia aquela vida com você não estava mais lá e que, mesmo assim, o dia seguinte precisava acontecer, porque havia 2 filhos esperando que acontecesse. Você nunca pediu nada em 2 anos, ele disse. Ela ergueu o rosto. Não tenho o hábito. Túlio ficou olhando para ela. Eu sei, mas podia ter pedido. Edvane sustentou o olhar dele por um momento e então disse: pedir para quem, doutor Túlio? Para o meu patrão. Ela não disse com raiva, disse com a realidade crua de quem conhece as regras do lugar que ocupa e sabe que essas regras existem mesmo quando as pessoas do outro lado são bem-intencionadas. Havia uma distância entre os dois que não era hostilidade, era estrutura, era o espaço que o mundo havia colocado entre eles antes que eles sequer tivessem se conhecido, e ela estava apontando para esse espaço com clareza, porque era a única pessoa honesta o suficiente para fazer isso naquele momento. Túlio ficou quieto por um tempo. Olhou para ela, para aquela mulher que havia passado 2 anos dentro da casa dele todos os dias, que havia organizado cada cômodo com uma precisão que ele havia se acostumado a considerar garantida, que havia acordado às 5 da manhã durante meses, com febre sem dizer nada, que havia mandado os filhos para a escola com o que tinha sem reclamar do que faltava e que agora estava sentada do outro lado de uma mesa pequena, olhando para ele com aquela honestidade direta que era a coisa mais difícil e mais necessária que alguém havia colocado na frente dele em muito tempo. Então me chama pelo nome, ele disse. Edvane franziu levemente a testa. O quê? Para de me chamar de doutor. Me chama pelo nome. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos com aquela expressão que aparecia quando ele a surpreendia. Não o riso ainda,
mas o estado anterior ao riso, aquela abertura pequena no rosto antes de ela decidir o que fazer com o que havia acabado de acontecer. Túlio, ela disse, testando como se a palavra tivesse um peso diferente sem o título na frente. Ele assentiu. Ela olhou para a mesa e então olhou de volta para ele. E havia ali, pela primeira vez, desde que ele havia chegado naquela estrada de terra naquela manhã, qualquer coisa que se parecia genuinamente com leveza entre os dois. Túlio ficou naquela casa até quase 10 da noite. Eles conversaram de um jeito que não haviam conversado nos 2 anos anteriores, sem a estrutura do apartamento ao redor, sem as tarefas dividindo o tempo, sem a hierarquia que aquele ambiente sempre colocava entre os dois, mesmo quando nenhum deles estava reforçando ela de propósito. Ela contou sobre o marido, não o acidente, mas o homem que havia sido pedreiro, que gostava de música, que cantava dentro do chuveiro em volume alto o tempo todo, que havia ensinado o Vítor a fazer pipa antes do menino ter idade para soltar sozinho, que tinha o costume de deixar bilhetinho na geladeira quando saía cedo para o trabalho, sempre a mesma coisa escrita com a letra grande e irregular, só um "te amo" e o nome dele embaixo. Ela contou que depois que ele foi embora, ela havia ficado 2 semanas sem conseguir abrir a geladeira, sem esperar encontrar um bilhete que não estava mais lá. E que um dia o Vítor havia chegado da escola e colado um bilhete no mesmo lugar com a letra dele de criança dizendo a mesma coisa. E que ela havia tido que sair do cômodo para o filho não ver o rosto dela. Contou tudo isso com a voz firme, com os olhos que ficavam um pouco mais brilhantes em certos momentos e que ela controlava sem deixar passar. E Túlio ouviu tudo com uma atenção que não era de educação, era real e total. E ela percebia a diferença porque havia passado tempo suficiente ao lado das pessoas para saber quando alguém está realmente ouvindo e quando está só esperando a vez de falar. Em algum momento, sem que nenhum dos dois tivesse percebido exatamente quando, a distância entre os dois na mesa havia diminuído. Não fisicamente, as cadeiras continuavam nos mesmos lugares, mas havia algo no espaço entre eles que estava diferente, mais direto, menos mediado por qualquer papel ou função. Túlio contou coisas também. Não havia planejado contar, mas ela havia perguntado, discreta, com aquele jeito dela de perguntar que não pressionava, mas que abria espaço genuíno, e ele havia respondido com uma honestidade que o surpreendeu a si mesmo. Contou que havia construído a empresa sozinho a partir dos 23 anos, que o pai havia falecido quando ele tinha 19 e que isso havia tirado dele a única pessoa para quem ele prestava contas de verdade, a única pessoa que o conhecia inteiro e não pelo resultado. Contou que o apartamento havia sido comprado com a ideia de que teria família um dia e que, com o tempo, essa ideia havia ido ficando mais abstrata. Não porque ele havia desistido conscientemente, mas porque o trabalho havia preenchido cada espaço disponível e era mais fácil continuar enchendo o que estava vazio com produtividade do que admitir que estava vazio. Edvane ouviu com aquela atenção dela e quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "O senhor mora num apartamento de 200 metros quadrados, sozinho." Ele olhou para ela. "Eu sei como parece." Ela balançou a cabeça levemente. "Não estou julgando, estou entendendo." E havia naquela resposta algo que era mais do que cordialidade. Havia uma reciprocidade real, a disposição de ver o outro no lugar onde ele estava, sem reduzir aquilo a uma conclusão simples. Quando Túlio se levantou para ir embora, Edvane ficou de pé também. Foram até a porta juntos e ela a abriu. A noite estava fria. O céu estava limpo com estrelas que na cidade não apareciam por causa da iluminação. E a estrada de terra lá fora estava escura e quieta. Ele ficou parado no batente por um momento. Ela ficou do outro lado com a mão na porta.
Os dois ficaram assim por alguns segundos sem dizer nada, e havia naquele silêncio algo que os dois sabiam que estava acontecendo, mas que nenhum dos dois havia nomeado ainda. "Você toma a medicação antes de dormir", ele disse por fim. Ela ergueu um canto da boca. "Vou tomar." Ele assentiu, deu um passo para fora e então parou. Virou o rosto para ela. "Posso voltar amanhã?" Não era uma pergunta, mas havia nela a abertura de uma pergunta, o espaço real para que ela dissesse não se quisesse. Edivane ficou olhando para ele por um momento, com aquela expressão que avaliava tudo antes de responder. "Pode", ela disse, simples assim, e fechou a porta. No dia seguinte, Túlio chegou antes das 8 com o comprovante do aluguel quitado e com mais comida do que cabia nas 2 sacolas que havia trazido: café, pão, frutas, coisas para o almoço, coisas para o jantar, sem exagero, mas com a atenção de quem pensou sobre o que havia faltando. Edivane abriu a porta com o mesmo ar de quem esperava, o mesmo jeito de se afastar para deixar entrar sem fazer cerimônia. Vítor estava na mesa tomando café com uma fatia de pão e olhou para Túlio quando ele entrou, não com a desconfiança da véspera, com algo mais próximo de uma avaliação silenciosa que havia avançado um estágio, como se o fato de ele ter voltado já dissesse alguma coisa que a criança estava pesando. Isa estava no chão com um caderno de desenho aberto, a língua levemente para fora de concentração, e levantou o rosto quando ele entrou. Disse bom dia com a naturalidade completa de quem já havia decidido que aquele homem podia ficar e voltou para o desenho sem mais cerimônia. Túlio colocou as coisas na bancada da cozinha e Edivane ficou encostada no batente, olhando para ele organizar as sacolas. "Você não precisava pagar o aluguel", ela disse. "Já paguei", ele respondeu, sem drama. "Então eu devo." "Você não deve nada." Ela ficou quieta por um momento e então disse com uma voz diferente, mais baixa, mais sem proteção: "Túlio." Ele parou e olhou para ela. Era a segunda vez que ela usava o nome, e dessa vez saiu diferente da primeira, com menos teste e mais certeza. E os dois perceberam isso ao mesmo tempo, sem precisar comentar. "Obrigada", ela disse, baixinho, direto, sem mais nada ao redor. Ele ficou olhando para ela por um momento e então disse: "Não precisa agradecer por isso." Ela assentiu, mas não desviou o olhar, e ele também não desviou o dele. E Vítor, da mesa, olhou para os dois, olhando um para o outro, e voltou para o pão sem dizer nada. Os dias seguintes foram assim. Túlio aparecia de manhã, ficava por algumas horas, voltava à tarde com alguma coisa, ficava até o começo da noite. Às vezes, trabalhava pelo celular sentado à mesa, enquanto Edivane descansava no sofá com um livro que ela havia pegado na estante pequena do quarto. E havia um silêncio entre os dois nesses momentos que era completamente funcional. Dois adultos no mesmo espaço, fazendo coisas diferentes, sem precisar preencher o ar com conversa o tempo todo. E havia nesse silêncio específico uma intimidade que era maior do que qualquer conversa que eles haviam tido, porque era o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas estão confortáveis de verdade uma com a outra. Às vezes, eles ficavam na varanda, que era só um pedaço de chão de cimento na frente da casa, com 2 cadeiras plásticas, e conversavam enquanto as crianças brincavam no espaço aberto à frente, com a luz do fim da tarde descendo devagar. Vítor havia parado de ficar de pé perto das saídas. Ele ainda observava muito, ainda avaliava com aquela seriedade que não tinha nada de infantil, mas havia começado a se aproximar de Túlio com perguntas sobre coisas que o interessavam, sobre como funcionava o motor de um carro, sobre por que o céu ficava laranja no fim do dia e azul no meio, sobre quanto custava construir um prédio, sobre se havia diferença entre trabalhar para alguém e trabalhar por conta própria e qual era melhor. Túlio respondia tudo com seriedade, sem simplificar demais, sem tratar a curiosidade do menino como coisa pequena.
E Vitor ouvia com aquela atenção de criança que quer entender de verdade e não só ouvir resposta. Edvane observava essas trocas de longe e havia nela uma expressão que ela não conseguia controlar completamente nesses momentos. Qualquer coisa entre gratidão e um cuidado mais fundo que ela ainda não estava pronta para nomear em voz alta. Isa havia decidido muito mais rápido do que o irmão, como crianças de 6 anos costumam decidir, com o coração na frente e sem fazer lista de prós e contras. No terceiro dia, ela havia chegado com o caderno de desenho e colocado na frente de Túlio uma folha com 2 figuras desenhadas a lápis de cor, uma alta com um paletó azul e uma menor com um avental branco, os 2 de mãos dadas com um sol no canto superior. "Eu fiz", ela disse, com o orgulho direto de quem não tem dúvida do próprio trabalho. Túlio olhou para o desenho por um momento e então olhou para a menina. "Você desenha bem." Ela sorriu com aquele sorriso de criança que não cabe só na boca, vai até os olhos, vai até as bochechas. "Eu sei." Túlio dobrou o desenho com cuidado e colocou no bolso do paletó. Isa ficou olhando para o gesto com uma seriedade repentina, como se aquilo tivesse um peso que ela havia entendido antes que qualquer adulto dissesse. Então virou e saiu correndo para chamar o irmão, para mostrar que o desenho havia ido para o bolso do paletó. E Vitor apareceu na porta do quarto com o rosto avaliativo de sempre. Olhou para Túlio, olhou para o bolso onde o desenho havia ido e voltou para o quarto sem dizer nada, mas com os ombros um pouco menos tensos do que estavam antes. Edvane via tudo isso de uma distância cuidadosa. Via Túlio respondendo às perguntas de Vitor com uma paciência que não era forçada nem performática, era real, a paciência de alguém que estava genuinamente interessado naquilo. Via Isa mostrando cada novo desenho para ele, como se fosse o crítico mais importante e mais confiável do mundo. Via as crianças ficando mais leves a cada dia, e sabia que crianças ficam leves quando sentem que há mais segurança ao redor delas, quando sentem que os adultos estão bem e que o chão embaixo dos pés tem firmeza. E isso a movia por dentro de um jeito que ela estava tentando administrar com cuidado, porque havia aprendido, da maneira mais difícil possível, que as coisas que mais importam são as que mais podem fazer falta quando saem. Havia uma parte dela que estava em guarda constante, não contra Túlio especificamente, porque em 2 semanas ele não havia dado nenhum motivo para desconfiança, mas contra a possibilidade em si de construir algo e perder de novo. Ela havia sobrevivido a uma perda que havia tirado o chão debaixo dos seus pés e havia reconstruído o chão sozinha, tijolo por tijolo, dia por dia, e ainda estava em pé. Mas sabia que estava em pé por uma margem que não dava espaço para erro. Então havia outra parte dela, menor no início, mas que havia crescido ao longo daquela semana de um jeito que ela não havia conseguido barrar, que via aquele homem sentado numa cadeira plástica de R$3 na frente da casa dela, respondendo pergunta de criança às 8 da manhã com um terno de qualidade que estava ficando com pó de terra na barra das calças e que sentia algo que não conseguia mais nomear como simples gratidão. Na quinta-feira da mesma semana, Edvane acordou sem febre pela primeira vez em mais de 3 semanas. Ficou parada na beira da cama por alguns minutos, só percebendo isso. A ausência do calor no corpo, a cabeça mais leve, os membros sem aquele peso que havia se tornado tão constante que ela havia quase parado de perceber. Ficou quieta no escuro do quarto por um tempo, ouvindo a respiração de Isa do outro lado, e então chorou um pouco sozinha antes que as crianças acordassem. Não era tristeza. Era o tipo de choro que vem quando o corpo finalmente afrouxa depois de segurar tudo por tempo demais, quando a tensão que você nem sabia que estava carregando encontra um momento de espaço e sai de uma vez sem pedir licença. Ela ficou ali até passar, respirou fundo, levantou,
Foi para a cozinha e colocou o café. Quando Túlio chegou naquela manhã, ela estava de pé na cozinha pela primeira vez naquela semana. Ele parou na porta. Ela virou o rosto para ele. Acordei sem febre, ela disse. Ele ficou olhando para ela por um momento e havia no rosto dele um alívio que era maior do que a situação pedia se fosse só questão de funcionária voltando ao trabalho. E os dois sabiam disso, mas nenhum dos dois disse nada sobre isso ainda. Ainda tem 3 dias de antibiótico, ele disse. Ela ergueu uma sobrancelha com aquele jeito levemente irônico que ela tinha e que ele havia aprendido a gostar. Eu sei tomar remédio. Eu sei que você sabe. Ela voltou para o café e ele ficou no batente por um momento antes de entrar. Naquela manhã, eles tomaram café juntos pela primeira vez. Ela, ele, Vitor e Isa, os 4 ao redor da mesa pequena, com o sol entrando pela janela lateral e batendo na superfície da mesa de madeira. Havia naquilo uma normalidade que era estranha, porque não era normal de forma alguma se você olhasse de fora, mas que se sentia como se fosse, como se aquele arranjo específico de pessoas naquela mesa pequena tivesse uma lógica própria que não precisava ser explicada. Isa falou o tempo todo sobre o desenho que estava fazendo, sobre uma borboleta amarela que havia visto na janela do quarto, sobre uma colega da escola que tinha o cabelo exatamente do mesmo tamanho que o dela e que elas haviam medido com uma régua para confirmar. Vitor comeu em silêncio, mas estava relaxado, os ombros soltos, sem aquela tensão que ele carregava quando Túlio havia chegado pela primeira vez. E uma vez ou outra, ele entrava na conversa com um comentário direto que fazia Isa rir ou que acrescentava algo ao que estava sendo dito. E Túlio percebia que quando o menino baixava a guarda, havia ali uma criança muito mais rica do que a seriedade da superfície deixava aparecer. Edvane ficou na mesa depois que o café acabou, com o cotovelo apoiado e o rosto na mão, ouvindo a conversa ao redor com aquele olhar que ela tinha às vezes, tranquilo e atento ao mesmo tempo, o olhar de alguém que está exatamente onde quer estar e sabe disso. Depois que as crianças saíram para o quintal, Edvane ficou na mesa com o copo entre as mãos e Túlio ficou sentado do lado oposto. A luz da manhã estava diferente da luz da noite, mais clara, mais exposta, sem a proteção que a escuridão dava para certas conversas. E havia entre os dois um silêncio que estava carregado de algo que os dois haviam deixado crescer ao longo daquela semana, sem que nenhum dos dois tivesse dito nada diretamente sobre isso. Edvane olhou para ele. Ele estava olhando para ela. Ela desviou o olhar por um segundo e então voltou. Você vai ter que voltar para a sua vida em algum momento, ela disse. Não era uma acusação, era uma constatação colocada com cuidado, a fala de alguém que estava trazendo para a mesa o que os dois estavam evitando trazer. Túlio ficou em silêncio por um momento. Estou na minha vida, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Túlio. Edvane. Ela respirou. Você sabe o que estou dizendo. Sei, ele respondeu. E você sabe o que estou dizendo também. Ela ficou quieta por um tempo que era longo, mas que nenhum dos dois tentou preencher com nada. Lá fora, Isa estava rindo de alguma coisa, aquele riso de criança que sobe de volume sem avisar, e Vitor disse alguma coisa que fez ela rir mais alto ainda. Edvane olhou para a janela por um momento, olhou para os filhos lá fora, e quando voltou o rosto para Túlio, havia nela uma expressão que ele não havia visto antes, que era a expressão de alguém que parou de se proteger por alguns segundos, só alguns, para ver o que estava do outro lado sem o filtro habitual. Eu tenho medo, ela disse, baixo, direto, sem ornamento nenhum. Ele assentiu devagar. Eu também. Ela olhou para ele com aquele olhar que media tudo antes de responder. Você tem medo de quê? Ele ficou em silêncio por um momento. Pensou nas respostas que eram mais fáceis de dar
e descartou todas elas. De chegar tarde demais para o que importa, ele disse. Edvane ficou olhando para ele por um tempo longo, com os dedos em volta do copo, com o sol da manhã na lateral do rosto, e havia naquele momento uma honestidade entre os dois que não precisava de mais palavras para ser real, que existia sozinha, que estava ali independente do que qualquer um dos dois dissesse a seguir. Na semana seguinte, quando a médica liberou Edvane para voltar ao trabalho, ela voltou. Entrou no apartamento na segunda-feira de manhã como entrava há 2 anos, com a mochila pequena, os cabelos presos, o uniforme no lugar. Mas havia algo diferente que não estava no apartamento. Era outra coisa, uma diferença no espaço entre os dois quando estavam no mesmo cômodo, no jeito que as conversas no fim do dia duravam mais do que antes, no jeito que ele parava o que estava fazendo quando ela entrava numa sala. Não de forma óbvia, mas perceptível para quem prestasse atenção. E Edvane prestava atenção em tudo. No jeito que ela não fingia não perceber. No jeito que quando ela preparava o café, ele passava pela cozinha sem necessidade real e ficava alguns minutos apoiado no batente. E nenhum dos dois fingia que era por outro motivo. Vitor havia mandado um bilhete escrito à mão com ela para entregar a Túlio, uma folha de caderno dobrada em 4, com a letra irregular de criança que dizia: "O senhor pode voltar aqui quando quiser, mas não precisa usar terno." Túlio leu o bilhete na cozinha, enquanto Edvane fingia estar olhando para outra coisa e não conseguia segurar o canto da boca. Ele dobrou o bilhete com cuidado e colocou no mesmo bolso onde havia colocado o desenho de Isa. Edvane viu o gesto e não disse nada, mas havia no rosto dela, naquele momento, algo que ela havia deixado aparecer sem perceber que havia deixado. As semanas seguintes foram de uma mudança que acontecia devagar, mas que não parava e que não pedia licença. Túlio passou a ir até a casa dela nos fins de semana, não mais com pretexto nenhum, porque os pretextos haviam se esgotado, mas porque havia sido convidado de forma direta. Primeiro por Vitor, que havia pedido ajuda para consertar um carrinho de madeira que havia quebrado no eixo e que ele não sabia como reparar. Depois por Isa, que queria mostrar um novo caderno de desenho que havia ganhado na escola e que estava guardando para mostrar para ele especificamente. E por fim pela própria Edvane, que havia mandado uma mensagem numa sexta-feira à noite sem elaboração nenhuma. Só isso. "Amanhã vou fazer almoço, se você quiser aparecer." Ele havia aparecido. O almoço havia sido feito com o que havia na casa. Simples, sem nenhuma elaboração ou tentativa de impressionar. E havia sido a melhor refeição que ele havia feito em muito tempo, por razões que não tinham nada a ver com a comida. Isa havia insistido em sentar do lado dele e havia passado o almoço todo contando histórias da escola com aquela capacidade específica de criança de contar uma história de 5 minutos em 45. Vitor havia contado sobre um trabalho da escola sobre profissões e havia dito, sem olhar para ninguém especificamente, mas olhando em direção a Túlio, que havia escolhido escrever sobre construtoras porque havia ficado curioso depois das conversas que eles haviam tido. Túlio havia ficado quieto por um segundo e então dito que se ele precisasse de mais informação, era só perguntar. Vitor havia assentido com aquela seriedade dele, como se tivesse acabado de fechar um acordo importante. Num domingo à tarde, 4 semanas depois daquela primeira vez que Túlio havia aparecido na estrada de terra, eles estavam sentados na varanda com as cadeiras plásticas lado a lado, enquanto as crianças brincavam à frente. O sol estava baixo, a temperatura